Sejam todos muito bem-vindos à resolução do exame do Instituto de Formação de Professores do ano 2021 para a 12ª mais 3 anos. Uau! IFP em grande estilo 2021. Começamos logo com a primeira questão que diz assim. Roberto gastou 3.250 meticais, 6.380 meticais e 850 meticais. Na compra de vários artigos, qual foi o total de gastos feitos pelo Roberto? Muito bem, esta questão é uma questão muito simples. Acredito eu que muitos podem ter observado a facilidade desta questão aqui. Bom, aqui é só uma questão de somar cada gasto que ele fez e aí nós teremos ter o total de gastos feitos pelo Roberto. Então teremos aí 3.250 meticais mais 6.380 meticais mais 850 meticais. Isso vai totalizar um valor de 10.480 meticais, ok? 10.480 meticais, que é a alternativa A. Alternativa A, ok? Bom, me desculpem aqui por estar a resolver numa folha. Infelizmente, eu fui concedido o enunciado em formato digital pelo meu amigo, até esqueci o nome, né? Ele está lá no grupo de IFP para 12 mais 3. Então ele me enviou o exame da IFP em formato digital. Então é pena que eu não tenho aqui em formato físico. Então ia mostrar aqui para vocês todos. Bom, então espero que vocês estejam a acompanhar essa resolução, ok? Então vamos passar agora para a próxima questão, que é a questão número 2 agora. Bom, diz assim, o João levou 45 minutos a fazer o seu trabalho de casa e terminou 13 horas e 55 minutos. A que horas João começou o seu trabalho? Bom, nós sabemos que João começou o seu trabalho em X horas e tal minutos, né? E ele realizou esse trabalho durante 45 minutos, né? Quase uma hora. 45 minutos. E ele só foi terminar às 13 horas e 55 minutos, ok? Então, o que acontece? Bom, se ele teve a duração de 45 minutos e só terminou às 13h55, então teve a duração de 45 minutos e só foi terminar às 13 horas e 55 minutos. E o que aconteceu? Vamos subtrair a quantidade de minutos, porque a hora é a mesma. Isso aqui nós sabemos que ele não levou exatamente uma hora, ok? Então, vamos subtrair a quantidade de minutos aqui. Então, se ele terminou às 13 horas e 55 minutos, então provavelmente ele começou às 13. Só a gente não sabe quais são os minutos. Bom, não pode ser 55 minutos, ok? Nem pode ser 45, por ele teve essa duração. Provavelmente só pode ser 3 horas e 10 minutos. É exatamente isso, porque se nós formos a manter aqui a quantidade de horas e subtrairmos a quantidade de minutos, 55 minutos menos 45 minutos vai dar exatamente 10 minutos, que foi o momento em que ele começou a realizar o seu trabalho. E a alternativa correta é a alternativa B, ok? Alternativa B. Vamos passar agora para a questão seguinte. Diz assim, a mãe do Mário fez um bolo e dividiu em partes iguais, conforme ilustra a figura abaixo. Então está aqui a figura aqui em formato de um círculo. O Mário comeu a parte sombreada. A fração que representa a parte do bolo que o Mário comeu é, veja só, nós chamamos aqui esse círculo, que está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, no denominador que vai ficar o total, então serão 8 partes. Veja só, ele comeu
1, 2, 3 partes. Ele comeu 3 partes, num total de 8. Então, comeu 3 partes, num total de 8. Então, esta é a fração que representa a quantidade de bolo, a quantidade de pedaços de bolo que o João comeu. Ou que o Mário, neste caso, aliás, que a mãe do Mário fez o bolo e dividiu em partes. Então, eles queriam saber as partes que o Mário comeu. Então, o Mário comeu 3 partes, num total de 8. Então, a alternativa correta é a alternativa C. 3 partes, num total de 8, ou seja, 3 sobre 8. Passando agora para a questão do número, vamos lá, número 4. Diz assim, na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede 1 centímetro. Quantos centímetros de fita são necessários para contornar a parte destacada na malha? Bom, na verdade, quando ele diz quantos centímetros de fita são necessários para contornar a parte destacada na malha, vamos chamar. Então, ele quer, na verdade, o perímetro desta parte que está destacada na malha aqui, ok? E para a gente achar o perímetro, basta a gente somar a quantidade de medidas que vão corresponder a cada lado desta figura. Como o examinador aqui diz que cada lado do quadrado mede 1 centímetro, então basta a gente somar. Bom, aqui nós vamos ter 1 centímetro, então vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então serão 10 centímetros, ou seja, como a medida é 1 centímetro, então vamos ter 1 centímetro vezes a quantidade de lados que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos multiplicar por 10. Assim nós vamos ter que o perímetro será igual a 10 centímetros, que é exatamente a alternativa C, ok? Alternativa C. Ok, então vamos passar agora para a próxima questão. Vamos passar agora para a questão número 5. Passar agora para a questão número 5. Bom, a número 5 diz: uma escola fez uma pesquisa para saber qual era a fruta preferida dos alunos. Veja no quadro abaixo o resultado dessa pesquisa. Qual é a percentagem dos alunos que preferem laranja? Então, nós temos aqui um quadro em que nós temos a quantidade de fruta. Nós temos banana, goiaba, laranja e papaya. Temos o número de escolhas, né? 60 escolhas é para banana, 30 para goiaba, 60 para laranja e 40 para papaya. E eles querem saber qual é a percentagem dos alunos que preferem laranja aqui. Bom, para a gente poder determinar a percentagem dos alunos que gostam de laranja, primeiro devemos determinar a quantidade total dos alunos, ou a quantidade total das escolhas, ok? Então, basta a gente somar aqui. Vamos ter 70 mais 30 que vai dar 100. Então vamos ter aqui 100 mais 60 vai dar 160. 160 mais 40 vai dar 200. Então 200 escolas irá corresponder a um total de 100%. E como nós queremos saber a porcentagem das pessoas que gostam de laranja, então basta a gente pegar o número de escolhas de laranja e calcular a porcentagem que equivale a ela. Então vamos ter que 60 escolhas está para X. Então aqui é uma regra de 3 simples, basta aplicar períodos meios, períodos extremos. Então fica 200 vezes X, teremos aqui 200x igual 60 vezes 100 vai dar 6.000, né? Então vou cortar 2 zeros aqui, corto 2 zeros cá. Então terei o que? Terei X que será igual a 60, né? O 2 está a multiplicar, passa a dividir, então vou dividir aqui. Então terei que X será igual a 60 dividido por 2 dá
30%. 30% nós encontramos exatamente na alternativa A, ok? Na alternativa A. Muito bem. O exame não era difícil, a verdade é essa. O exame não era difícil, era muito simples. Vamos agora para a questão número 6. Na aula de geometria, a Letícia fez um molde para construir um poliedro, como mostra a figura abaixo. Então está aqui um poliedro, né? Qual poliedro a Letícia poderá construir com este modelo? Muito bem, meus amigos, esta matéria provavelmente muitos nem estudaram, mas isso aqui é geometria espacial, ok? Então, estamos falando de poliedro. Primeiro, o que é um poliedro em geometria espacial? Um poliedro é aquela figura em que a gente pode contabilizar a quantidade de vértices, a quantidade de faces e a quantidade de arestas que vai relacionar a relação, que vai envolver aí a relação de Euler. Nas próximas aulas eu vou postar vídeos que dizem respeito, que tem a ver com a geometria espacial e os respectivos exercícios, ok? Muito bem. Esta é uma planificação de um determinado sólido geométrico, ok? Bom, verifique que nós podemos formar exatamente uma caixinha, posso dizer assim. Então, eu posso levar essa borda, né? E dobrar aqui, isso aqui posso dobrar. Então, isso aqui vai formar um cubo, ok? Vai formar um cubo. Uma esfera, não. Uma esfera não pode ser. Primeiro, para começar, uma esfera nem é um poliedro. Uma esfera é exatamente um corpo redondo. São aqueles sólidos geométricos que não são poliedros, ok? Paralelepípedo, não. Paralelepípedo tem faces paralelas. Uma pirâmide, não. Não pode ser. Então, a alternativa correta é a alternativa A, cubo, ok? Vamos agora passar para a questão número 7. Questão número 7. Bom, diz assim: duas pessoas partindo do mesmo local caminham em direções ortogonais. Uma caminhou 12 metros para sul e a outra 5 metros para oeste. Qual é a distância que separa essas duas pessoas? Bom, partiram de um mesmo ponto. Bom, estão aqui, nesse ponto aqui. Partiram do mesmo ponto. E caminharam em direções ortogonais. Direções ortogonais significa que um vai para o oeste e o outro vai para o norte. Então, o outro vai para o oeste, né? Foi para o oeste com 5 metros, né? Então, essa distância aqui é de 5 metros. Vamos supor que ela parou aqui, ou que essa pessoa parou aí. E a outra pessoa caminhou 12 metros para o sul. Caminhou 12 metros para o sul. Então, aqui caminhou 12 metros. E eles querem saber qual é a distância que separa essas duas pessoas. Bom, a distância que separa essas duas pessoas é exatamente esta. Uau, apareceu um triângulo retângulo aqui. Rádio. Um triângulo retângulo aqui, bonito. Basta a gente aqui aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Na verdade, o que a gente quer é a hipotenusa. Então, devemos já saber o que diz o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, vamos achar a hipotenusa. Então, teremos x ao quadrado, que será igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que será igual a x ao quadrado, será igual a 5 vezes 5 dá 25, mais 12 vezes 12 dá 144. Então, x ao quadrado será igual a 25 mais 144 dá 169. Então, x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 169. Bom, aqui teremos x que será igual a mais ou menos raiz quadrada de 169 dá 13. Entretanto, eu não vou pegar o valor negativo, como estamos a falar de uma distância nunca é negativa, então vou pegar apenas o valor positivo, x igual a 13, ok? X igual a 13 é exatamente a alternativa B. Alternativa B, ok? A alternativa B é a alternativa
correta. A alternativa correta. Vamos passar para a próxima questão agora. Questão número 8. Diz assim: os dois triângulos são semelhantes. Qual é o valor de x? Bom, é uma matéria de geometria plana, ok? Dizem que esses dois triângulos são semelhantes, então devemos aplicar a semelhança de triângulos, ok? Bom, para aplicar a semelhança de triângulos, então as proporcionalidades entre as medidas devem ser igual, né? Ou seja, temos aqui esse triângulo retângulo, aqui também temos o triângulo retângulo, então a hipotenusa do triângulo menor, a razão, neste caso, a razão entre a hipotenusa do triângulo menor e a hipotenusa do triângulo maior deve ser igual ao cateto do triângulo menor por cateto do triângulo maior. Então, vamos aplicar esse teorema aqui, x, que é a hipotenusa do triângulo menor, está para a hipotenusa do triângulo maior, que é exatamente 33. Assim como o cateto, neste caso, o cateto do triângulo menor está para o cateto do triângulo menor, que é exatamente 21, neste caso. Então, teremos aqui dos meios dos extremos, então teremos 21 x e teremos 33 vezes 7. 33 vezes 7 dá exatamente 231. Então vamos ter que x será igual a 231 sobre 21. E teremos que o nosso x será igual a 11. Ok? X aqui será igual a 11. 11 é exatamente a alternativa B. A alternativa B, 11. Ok? Vamos passar agora para a questão número 11. Número 11, diz assim: a razão do comprimento para a largura de um retângulo é de 5 quartos. Qual é a largura sendo o comprimento de 55 centímetros? Proporcionalidade. Trabalha com proporcionalidade. Então, a razão do comprimento para a largura é de 5 para 4. Então, 5 para 4. Porque dizem que é de comprimento para a largura. Comprimento para a largura. Então, eles querem a largura. Então, x é aqui embaixo. Então, sendo o comprimento de 55, 55 é aqui em cima. Então, basta a gente resolver isso aqui. Dos meios, dos extremos. Então, 5 vezes x, teremos aqui 5x. Né? 5 vezes x, 5x. Então, teremos 55 vezes 4, que vai dar 220. 220. X será igual a 220 dividido por 5. E teremos aqui x será igual a 220 dividido por 5. 220 dividido por 5 dá 44 centímetros. 44 centímetros é a alternativa C. Estamos a avançar, ok? Estamos a avançar. Vamos agora para o número 12. Número 12. Número 12 diz assim: observa a tabela seguinte, que representa uma proporcionalidade. Qual é o valor de K? Bom, primeiro temos que saber que essas grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Bom, repara que se nós formos a dividir 3 por 60, vai dar um valor diferente de dividir 5 por 36 e de dividir 9 por 20. Então, o quociente aqui não é exatamente o mesmo. Então, aqui não se trata de uma proporcionalidade direta, ok? Vamos lá ver se é proporcionalidade inversa, ok? Vamos multiplicar. Bom, 3 vezes 60 dá 180. 5 vezes 36 dá 180. 9 vezes 20 dá 180. Então, aqui também deve dar 180. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque o produto entre os dois valores é uma constante, ok? E agora vamos pegar um desses dois valores e vamos substituir aí.
No meu caso, aqui o que eu vou fazer? Sei lá, posso pegar o valor 60 vezes 3, pode ser. Pode ser 60 vezes, ou pode ser 5 vezes 36 também, não tem. Ok, no meu caso aqui eu vou pegar 9 vezes 20. Então vou ter que 45 vezes K deve ser igual a 9 vezes 20, que dá 180. Bom, o que eu vou fazer? Eu aqui vou optar por meios de tentar simplificar isso aqui. Bom, 45, eu sei que é 5, bom, se eu sei que 5 vezes 8 dá 40, então 5 vezes 9 dá 45, então 5 vezes 9 vezes K, ok? Igual a 9 vezes o 20 é igual a 5 vezes 4. Então, corto 9 com 9, corto 5 com 5. E assim eu vou ter que K será igual a 4. K será igual a 4, alternativa correta é a alternativa A. Veja só, eu não precisei de optar por certos números cá. Vamos lá, é um truque até que eu te dou. Este é um truque, é um macete para você resolver questões muito rápido, ok? Encontre fatores e simplifica logo. Não fazer um monte de conta. Se calhar pode levar muito tempo por uma conta de nada, né? Por uma conta de nada. Né? Então tá aí um truque aí, ok? Para você poder se dar bem no momento do exame, ok? No momento do exame. Número 13. Um número é maior do que o outro, 4 unidades, e a soma desses dois números é 192. Se x é o menor desses números, então uma equação que permite calcular o valor de x é, vamos lá, um número é maior do que o outro, 4 unidades, ou seja, como eles dizem aqui para utilizar x, né? Então, vamos supor, um número é maior do que o outro, 4 unidades, então x mais 4 é maior que o outro. Eles dizem que x deve ser o menor desses valores. Então, essa proposição que interpreta o que está escrito aqui, em que um número é maior do que o outro, somado de 4 unidades. Mas eles dizem, nos dão mais uma informação aqui para poder nos ajudar a determinar a equação que nos leve a calcular o valor do x. Eles dizem que e a soma desses dois números é 192, ou seja, a soma do maior e o menor deve dar 192. Então, somando x mais 4 mais x tem que resultar em 192. Então, terminando isso, vamos ter x mais x vai dar 2x mais 4, que será igual a 192. 2x mais 4 igual a 192 é exatamente a alternativa D. É essa equação que nos permite calcular o valor de x, ok? De x. Muito bem, vamos avançar. Vamos agora para o número 14. Número 14, diz assim. Dada a expressão 5 menos 4x sobre 2, os valores reais de x para os quais a expressão não é negativa. Atenção. Valor de x para o qual a expressão não é negativa são, vamos lá, se não é negativa, deve ser positiva, ok? Então, vamos ter que x menos 4x sobre 2 deve ser maior que zero. Mas ao fato de dizer que esses valores sejam maiores que zero, nós não estaremos a garantir, se calhar, esse zero pode não estar envolvido. Então é necessário que a gente tenha um maior ou igual, para termos certeza que todos os valores que nós iremos encontrar aqui serão maiores que zero, ou iguais a zero neste caso. Então, aqui vamos dos meios dos extremos, então teremos 5 menos 4x, que será maior ou igual a zero. Terminando isto, vamos ter 5, vou passar o menos 4x para o outro membro, então fica maior ou igual a 4x. Bom, dizer 5 maior ou igual a 4x é a mesma coisa que dizer 4x menor ou igual a 5. Assim eu terei que x será menor ou igual a 5 sobre 4. X é menor ou igual a 5 sobre 4.
x é menor ou igual a 5 sobre 4 é a alternativa A. Alternativa A. Puderam ver aí que é uma questão também muito simples. Vamos agora à questão número 15. Diz assim: considera a equação do x ao quadrado menos m menos 1 x mais 8 igual a 0. Qual é o valor de m tal que a equação esta tenha raízes reais iguais? Bom, para que essa equação tenha duas raízes reais iguais, é necessário que o binômio discriminante seja igual a 0. Em outras palavras, é necessário que o delta seja igual a 0. Então, delta tem que ser igual a 0. O binômio discriminante, eu gosto desse nome porque é bonito. Então, nós sabemos que o binômio discriminante será igual a b ao quadrado menos 4ac, e nós vamos ter aqui a nossa condição de igualar a 0. Agora, quem é o b? O b é este todo o termo aqui. É menos o m menos 1, é isso, vamos levar ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a é 2, vezes o c é exatamente 8, será igual a 0. Então, só que aplicando produto notável, esse menos aqui, como isto tudo é elevado ao quadrado, então esse menos vai ser positivo. Então, vamos desenvolver esse produto notável. Então, vamos ter aqui m ao quadrado, ou quadrado do primeiro termo, é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado. Muito bem. Questão número 16. Considere o sistema, este sistema aqui. Qual é o gráfico que melhor representa o sistema? Bom, este aqui é um sistema de equações lineares. Então, podemos transformar isso aqui como função. Então, transformando isso como função, só devemos isolar o y. Então, teremos y igual a x menos 3. Né? Passei o x para outro membro. E aqui eu vou isolar o y também. Então, terei y igual a menos x mais 5. Ok? Bem, agora o que eu vou fazer? Vou representar um sistema cartesiano ortogonal. Então, terei um sistema cartesiano ortogonal aqui. Aqui na primeira função, para x igual a 0, aqui eu terei o ponto menos 3. Né? X igual a 0, terei menos 3. Menos 3 é exatamente aqui. Muito bem. Agora, quando y for igual a 0 aqui, então, y igual a 0, então x é igual a 3. Então, terei x igual a 3 aqui. Então, a reta vai passar mais ou menos assim. Ok? Para y. Agora, para esta função, essa outra função, intercepta exatamente no ponto 5 para y. É aqui, no ponto 5. Isso quando x for igual a 0. Agora, quando y for igual a 0, então x aqui é igual a 5. Então, terei 5 aqui. Este gráfico vai vir exatamente nesta direção. Então, qual é o gráfico que melhor indica isso? É exatamente, nós temos 3, 5 aqui, menos 3, 3 e 5. É exatamente a alternativa B. A alternativa B, que representa essa situação, ok? Vamos passar agora para a questão número 17. Diz assim: dos seguintes conjuntos, qual pode ser representado sob a forma de intervalos reais? Bom, aqui no intervalos reais é intervalos de números inteiros. Aqui é intervalo de números racionais. Aqui é intervalo de números reais, é exatamente a alternativa C. Aqui não pode ser porque é intervalo de números naturais, ok? Então a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para o número 19. Número 19 diz assim: a tabela abaixo mostra a distância D percorrida pelo Igor em função do tempo T. Veja só, nós temos distância sobre o tempo. Se nós formos a lembrar lá da física, nós sabemos que a velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Então vamos lá ver se a velocidade é constante aqui. Então, 40 dividido por 5 dá 80. 800 dividido por 10 dá 80, 1200 dividido por 15 dá 80, 1600 dividido por 20 dá 80. Então aqui também deve dar 80.
Entretanto, devemos lembrar já da equação horária. Mas, por conceitos de matemática, basta a gente dizer que a distância D multiplicado de uma constante 80, né? De 80 vezes T, porque a cada instante que nós vamos ter, basta a gente pegar o tempo e multiplicar por 80, ok? Vamos ter 80 vezes o tempo e nós teremos o espaço. Então, a função é exatamente a expressão que relaciona D e T é exatamente 80T, que é exatamente a alternativa B. Ok? 80T. Vamos agora para a questão número 20. Número 20 diz assim: a expressão A menos 1 que multiplica 2A menos 3 é equivalente a... Bom, podemos ver que eles desenvolveram essa expressão, então vamos desenvolver. Nós temos A menos 1 que multiplica 2A menos 3. Então, A vezes 2A vai dar 2A ao quadrado. A vezes menos 3 vai dar menos 3A. Menos 1 vezes 2A vai dar menos 2A. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Então, 2A ao quadrado será 2A ao quadrado menos 3A menos 2A menos 5A mais 3. Então, 2A ao quadrado menos 5A mais 3 é a alternativa A. Muito simples. Matamos em pouco tempo. Agora, depois encontramos essa expressão um pouco assustadora, ok? Do número 21. Essa expressão é um bocadinho assustadora, mas de assustador não tem nada. Vamos desenvolver o que está isto. Então, isto vai dividir isto tudo, né? Eu vou manter primeiro essa fração. Então, terei o que? Terei 3 sobre 2 elevado a 5. Vou dividir. Agora, vou resolver o que está aqui. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 sobre 2 elevado a 3. Dividido. Esse sinal de divisão. Agora, vou ter esses parênteses mais uns outros parênteses. Depois vou ter um 2, né? 2 vezes 2 dá quanto, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Então, terei 3 sobre 2 elevado a 2 elevado a 5. E vou dividir por esta outra expressão aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2, menos 1. Menos 3 sobre 2 elevado a 2 elevado a 4. Então, continuando a desenvolver isso aqui. Aqui eu tenho divisão de bases iguais. Então, vou dividir a base e vou subtrair os expoentes. Então, terei 3 sobre 2. Então, vou subtrair 5 menos 3. Aqui dá 2. Pronto, ali já está. Então, vou dividir agora por isto. Então, vou resolver. Então, terei o quê? 3 vezes 3 dá 9. Sobre 2 vezes 2 dá 4. Elevado a 5K. E eu vou dividir aqui. Então, terei menos 3 vezes menos 3 dá 9. Sobre 2 vezes 2 dá 4. E eu vou elevar isso também a 4. Então, eu terei 3 sobre 2 ao quadrado dividido por... Então, tenho divisão de bases iguais e expoentes diferentes. Então, vou manter a base, que é 9 sobre 4. Vou subtrair os expoentes. 9 menos 4 dá 1. Então, vou manter desse jeito aqui. E aqui também eu vou aplicar, vou desenvolver. Então, 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. E vou dividir por 9 sobre 4. Então, um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Isso dá 1, ok? Dá 1. E o número 22 diz assim: qual é o valor numérico desta expressão aqui? Bom, resolvendo dá menos 14 vezes raiz de 2 mais 7 raiz de 2 vezes raiz de 16 aqui dá 4. Então,
4 vamos escrever aqui como 2 ao quadrado. Então 4 ao quadrado com a raiz vai sair para lá fora. Então terei menos 14 vezes a raiz de 2 mais 7 vezes a raiz aqui. Então terei 2 vezes 2 que dá 4. Ok? Dá 4. Então terei menos 14 vezes a raiz de 2 mais raiz de 4. Aliás, há uma coisa aqui. Raiz de 16 dá 4, então já não deveria estar ali dentro da raiz. Tem uma raiz mais grande aqui, então vou ter 2 vezes o 4, neste caso, né? Vou ter 2 vezes o 4, desculpa aqui. Então terei 7 vezes. Então vou ter aqui 2 vezes 2 ao quadrado, agora sim. Corto o quadrado com a raiz. Então terei menos 14 vezes a raiz de 2 mais... Não, qual é o problema, vocês? Sai lá, pode sair. Então esse 2 vai para fora, multiplico 7. 7 vezes 2 dá 14 vezes a raiz de 2. Então menos 14 raiz de 2 com mais 14 raiz de 2 dá 0. Dá 0. A alternativa correta é B. É B. Bom, antes do número 24, essa questão, né? E diz assim: considera a figura e responda as perguntas 24, 25, 26 e 27. Então temos esta figura em que nós temos um sistema de funções, neste caso. Temos a função linear e temos aqui a função logarítmica. Então a primeira questão que nos é colocada aqui é exatamente essa. Qual é a expressão analítica da função f de x? Então qual é a expressão analítica desta função logarítmica, ok? Muito bem. Para encontrar, nós sabemos que a função logarítmica é uma função do tipo f de x igual a log de x na base b, em que b é a base. Então, vamos escolher um ponto aqui, ok? Vamos escolher um ponto aqui. Então, posso escolher este ponto aqui, em que tenho menos 1 para y e 2 para x. 2 para x e menos 1 para y. Então, escolho este ponto. Então, no lugar de f de x, que é y, vou colocar por menos 1. Então, coloco menos 1, que é igual a log de x. X já é 2 aqui. Então, na base b. Então, eu terei que log de 2 na base b é igual a menos 1. Então, este elevado a este tem que ser igual àquele. Então, b elevado a menos 1 tem que ser igual a 2. Tem que ser igual a 2. Assim, eu terei que... Bom, um número elevado a um expoente negativo a gente inverte. Então, fica 1 sobre b. Isso é igual a 2. Então, este vezes este, terei 2 vezes o b, 2b, que será igual a 1. Então, b será igual a 1 sobre 2. Então, a função logarítmica vai ficar da seguinte forma: f de x igual a log de x na base 1 sobre 2. Então, esta é a função logarítmica. Até poderia analisar como é uma função decrescente, então a base tem que estar entre 0 e 1. Então, log de x na base 1 sobre 2, log de x na base 1 sobre 2 é a alternativa A. Alternativa A. Vamos agora para a questão número 25. A questão número 25 também ainda envolve aquela função. Eles perguntam, né? Para que valores de x, f de x é menor ou igual a g de x? Conseguimos ver que a função f de x é menor ou igual aqui, nessa parte onde eu vou pintar, é menor ou igual aqui. No intervalo de 1 até o mais infinito. Então, intervalo fechado de 1 até o mais infinito. Alternativa D, de 1 até o mais infinito. Agora, vamos resolver a próxima questão. Agora já estamos no número 28. Eles perguntam aqui qual é o valor
qual é o valor de limite de seno de 3x menos seno de x sobre 3x quando x tende a 0. Se nós formos a ver, este é um limite de tipo 0 sobre 0, com indeterminação de tipo 0 sobre 0. Então, para encontrar o valor numérico desse limite, vamos derivar. Então, teremos aqui limite, aplicar a regra de L'Hospital, ok? Então, teremos seno de 3x menos seno de x, então vamos derivar isso aqui, vamos derivar 3x, quando x tende a 0, claro. Assim, nós vamos ter o quê? Derivando isto, teremos aqui limite. Bom, derivada de seno de 3x será 3. Derivamos o argumento. Derivada de 3x é 3. Derivamos a função trigonométrica seno. Derivada de seno é cosseno. E vamos manter aquele argumento 3x menos. Derivada de seno de x é exatamente cosseno de x. Derivada de 3x é 3, quando x tende a 0. Agora vamos substituir por 0. Então teremos limite de quê? De 3 vezes cosseno. Aqui no lugar de x vamos substituir por 0. Então teremos 3 vezes 0. Vamos ter 0 menos o cosseno de 0 graus sobre 3, quando x tende a 0. E daqui vamos ter que cosseno de 0 dá 1. Cosseno de 0 dá 1. Cosseno de 0 aqui dá 1. Então, vou ter 3 menos 1, que vai dar 2. 3 menos 1, que vai dar 2 sobre 3. Então, o valor desse limite é exatamente 2 sobre 3. E 2 sobre 3 é a alternativa C. Alternativa C. Vamos agora para a questão número 29. Questão número 29 dizem: qual é a derivada de y igual a x à quarta sobre e elevado a x? É uma fração, devemos aplicar a derivada do quociente. Então, derivando isto, o que nós vamos ter? Primeiro derivamos o que está em cima, x à quarta, e multiplicamos pelo que está embaixo. Vamos derivar a primeira e não vamos derivar a segunda, menos, não vamos derivar a primeira, mas sim vamos derivar a segunda e vamos dividir por e elevado a x ao quadrado, ok? Daqui teremos derivada, y derivada de x à quarta é 4x à terceira potência, vezes o e elevado a x, que não vou derivar, menos x à quarta, que não derivei, vezes a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E aqui eu vou ter o quê? Vou ter que isso aqui é potência de uma potência, então vou ter e elevado a 2x. Ou melhor, posso até manter isto. Posso até manter aqui a x. Posso manter. Então daqui eu terei y derivada, aqui terei. Vou colocar o e elevado a x em evidência. Então tenho e elevado a x, que multiplica 4x ao cubo menos x à quarta potência. Aqui, como é elevado a x ao quadrado, então é elevado a x vezes e elevado a x. Então corto um e elevado a x e um e elevado a x. Então terei y derivada será igual a 4x ao cubo menos x à quarta potência sobre e elevado a x. E elevado a x. Então 4x ao cubo menos x à quarta sobre e elevado a x é a alternativa D. Vamos agora para o número 3. Considere f de x igual a x ao quadrado mais x e g de x igual a menos x menos 1. Qual é a função h de x que representa f composta com a g de x? Bom, é uma função composta ou composição de funções. Bom, para resolver isso aqui, é só a gente ter o domínio de funções compostas. Então, vamos pegar a função f. A função f, então, é f da g de x. Só escrevi isto dessa forma para poder entender melhor. Pegamos a função f de x. Onde tem x na função f de x, vamos substituir pela função g de x. Então, onde a gente tem x é aqui no x ao quadrado. Então, vamos ter menos x menos 1 ao quadrado. Não é? Mais x. Só que no lugar de x vamos substituir por
pela função g de x. Então, teremos menos x menos 1. Bom, então vamos resolver que vai surgir uma outra função h de x. Ou seja, a composta de f composta com a g resulta já na função h de x, né? Então, teremos aqui, isso aqui é um produto notável, então teremos quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, aqui vamos manter menos x menos 1. Vou cortar 1 com menos 1, já que são números simétricos. Então, eu terei aqui h de x igual a x ao quadrado do x menos x vai dar x. Então, a função h de x é exatamente x ao quadrado mais x. Ok, então x ao quadrado mais x, né? X ao quadrado, h de x igual a x ao quadrado mais x é exatamente a alternativa A. Alternativa A. Ok, muito bem, vamos agora passar para a questão 31. Diz assim, uma caixa contém 20 bolas, numeradas de 1 a 20. Uma bola é retirada ao acaso. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de que o número da bola retirada seja um divisor de 20? Muito bem. São 20 bolas, numeradas de 1 a 20. Vamos lá, e eles querem a probabilidade de que esse número seja um divisor de 20. Quais são os divisores de 20? A gente tem um 2, a gente tem um 4, a gente tem um 5. O 6 não, 7 não, 8 não, 9 não, 10 sim, o 10 sim. O 11 não, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 não. Então, estes são os números, né, que podem ser divisores de 20, numerados de 1 a 20. Então, queremos a probabilidade de que esse número seja um divisor de 20, não são esses. Então, são quantos números? 1, 2, 3, 4. Então, a probabilidade de que esse número do número ser um divisor de 20 será de 4 num total de 20, né? Já que são 1, 2, 3, 4 números. Assim, vamos ter o que aqui? Vamos ter 4 dividido por 4, que dá 1, e 20 dividido por 4 dá 5. Então, a probabilidade é de 1/5. E 1/5 nós encontramos na alternativa B. Na alternativa B. Número 32. Sejam A, menos 1 e menos 2. B, 1 e 4. As extremidades de um segmento do ponto médio do segmento é... isso aqui já é geometria analítica. Então, nós sabemos que para encontrar as coordenadas do ponto médio, basta a gente determinar a média aritmética das abscissas e determinar a média aritmética das ordenadas. E assim vamos ter aí o ponto médio. Ok? Nós vamos encontrar o ponto médio. Então, encontrando o ponto médio, nós vamos ter que M será igual a x1 e x2 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 sobre 2. E vamos ter menos 2 mais 4 sobre 2. Isso vai dar 0. Então, teremos ponto M aqui. Teremos 0 para x. E para esse y teremos 4 menos 2, que vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, essas são as coordenadas do ponto médio. E a alternativa correta é exatamente a alternativa B. 0 e 1. Ok? Muito bem. Número 35. Numa progressão aritmética em que A1 é igual a 2 e a razão D é igual a 3, A20 é igual a... Muito bem, querem o A20. Então, teremos que A20 será igual... Será determinada pela fórmula A1 mais N menos 1 vezes a razão, que é D.
Então, A20 será igual a A1 é 2, mais N. Como eles querem A20, então tem 20 termos. Então, vamos ter aqui 20 menos 1 vezes a razão, que é 3. Prontos. Então, basta a gente resolver isso aqui. Então, vamos ter que o A20 será igual a 2 mais 20 menos 1 dá 19 vezes 3. Então, o A20 será igual a 2 mais 19 vezes 3, quanto é que dá? Basta a gente ser efetuando aí. A gente tem 19 vezes 3, 9 vezes 3 dá 27, colocamos o 7, vai 2, então vamos ter 1 vezes 3 que vai dar 3, 3 mais 2 vai dar 57, então isso vai dar 57, 57 mais 2 vai dar 59, a alternativa correta é a alternativa B. Alternativa B, ok? Número 36. Quanto à paridade, a função f de x é igual a módulo de x esta é uma função par, sempre. Vai ser uma função par. Por que é uma função par? Porque f de x é igual ao f de menos x. Por se tratar de um módulo, nós sabemos que o módulo de número positivo é sempre número positivo e o módulo de número negativo é sempre número negativo. Então, se a gente pega o módulo de x e a gente pega o módulo de menos x, isso sempre será igual, ok? Então, por isso é que essa função é par. Então, a alternativa correta é a alternativa B, ok? Vamos passar agora para a questão número 39. Qual é o número que corresponde a 5 fatorial mais 6 fatorial sobre 6 fatorial? Então, vamos desenvolver o maior fatorial até o menor fatorial. Então, aqui já tem 5 fatorial, eu vou manter. Então, fica 5 fatorial mais. Aqui vou ter 6 vezes 5 fatorial sobre. Aqui vou ter 6 vezes 5 fatorial. Então, colocando 5 fatorial em evidência, terei 5 fatorial que multiplica o 1. Aqui tirei o 5 fatorial, ficou 1 mais o 6 aqui sobre o 5 fatorial vezes 6. Corto 5 fatorial com 5 fatorial. Aqui em cima vou ter 6 mais 1 que dá 7 sobre 6. Então vou ter 7 sobre 6, que é a alternativa D. 7 sobre 6. 7 sobre 6. Número 40. Para que a função f de x igual a esta função aqui, para que seja contínua no ponto x igual a 1, qual deve ser o valor de k? Bom, para que uma função seja contínua é necessário que os limites laterais sejam iguais, ou seja, o limite é quando x tende a 1 pela esquerda. 1 pela esquerda são valores menores, então é exatamente 2x menos 2. Deve ser igual ao limite quando x tende a 1 pela direita. 1 pela direita é exatamente o k vezes x. Ok? Então, agora substituindo pelo valor da tendência, teremos aqui 2 vezes 1 menos 2, que será igual a k vezes 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0. E k vezes 1 dá k. Ou seja, o k deve ser igual a 0. Alternativa correta, alternativa B. Vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resolução destas questões, ok? Foi um enorme prazer estar aqui a trabalhar convosco e estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima oportunidade. Achado Rodrigues aqui convosco e até mais. Por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, nos ajuda a atingir 1000 inscritos aqui no canal. Eu conto com a sua ajuda, por favor, me ajude. E se Deus quiser, estaremos juntos em breve. Ok, família? Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative o sino e até mais.